Em julho de 2025, o Bitcoin tinha ultrapassado a prata e agora a prata está na frente. O Bitcoin precisaria bater 257 mil dólares para igualar o market cap da prata. E o que te faz pensar que isso não é possível? Então é a provocação do Felipe De Martini no x.com e de fato, para você ter aí uma ideia de quão volátil é o mercado, isso realmente aconteceu então em julho de 2025 e em pouquíssimo tempo a prata já está com quase 5 trilhões de dólares de market cap, certo? Então, realmente, falando sobre Bitcoin, a gente já viu valorizações ainda maiores. Então, isso daqui serve para termos uma ideia do quão volátil é o mercado. Preço do Bitcoin a 95 mil dólares no momento em que eu estou gravando esse vídeo, em reais 511 mil reais, então acima dos 500 mil reais. Tivemos uma valorização relativamente expressiva aí recentemente no Bitcoin, estamos na faixa dos 95, no anual estamos com 9,10% de valorização em dólar. Lembrando que há pouco tempo atrás o preço estava lateralizando ali na faixa dos 85, agora está lateralizando na faixa dos 95, então estamos vendo uma tendência ascendente, pelo menos nas últimas semanas aí, nesse ano de 2026. Então no vídeo de hoje vamos falar sobre isso e vários outros assuntos. Se você gosta do conteúdo de hoje, do canal aqui, né, no caso, já deixa o like, clique no sininho e considere fazer parte da área de membros para acessar todo o conteúdo exclusivo do canal. Bom, então primeiramente vamos falar sobre Bitcoin e prata, né? O Bitcoin já ultrapassou a prata recentemente e agora houve uma reversão, talvez temporária, no ranking, onde a prata superou bastante o Bitcoin. E só para igualar o market cap da prata hoje, o preço do Bitcoin precisaria chegar em 257 mil reais. É interessante porque parte de ambas as teses, a tese do Bitcoin e a tese da prata, elas residem na desconfiança das moedas fiduciárias que vêm perdendo poder de compra ao longo do tempo e da dívida que vem crescendo em todo mundo e só nos Estados Unidos já passa de 38 trilhões de dólares. São ativos escassos, prata tem uma escassez física, o Bitcoin tem uma escassez digital, talvez ainda maior do que a escassez da prata e do ouro, que enfim, metais tiveram um excelente desempenho nos últimos 12 meses. Então é realmente interessante essa possibilidade aí, porque em tão pouco tempo o jogo pode mudar bastante. Bom, a prata, então, tem uma oferta inflacionária e é usada como insumo industrial e sofre com ciclos de excesso de produção. O Bitcoin tem oferta fixa e previsível, demanda global e financeira e cada ciclo traz novos compradores estruturais. Comprar os dois não é exagero, né? Pode ser uma alternativa. Lembrando, é claro, nada disso é uma dica de investimentos, é o disclaimer que sempre fazemos aqui no canal. E onde é que estamos agora no ciclo? O Bitcoin ainda não capturou totalmente ETFs globais, tesourarias corporativas, Bitcoin Treasury Companies ainda estão em fase de ascensão e tiveram uma forte correção agora nessa última queda do Bitcoin, mas o anual são em positivo, se recuperando aí talvez dessa queda, e alocação soberana. E mesmo assim já está brigando com ativos centenários. Isso diz mais sobre o potencial do Bitcoin do que sobre a prata, que de fato teve um desempenho excelente aí nos últimos meses. Bom, uma leitura aqui é que 257 mil dólares não é o fim do mundo aí, não é uma projeção maluca para o Bitcoin, é uma simetria de market cap, um checkpoint, não um topo necessariamente, e algo que depende mais de adoção do que de narrativa. A pergunta certa talvez não seja se é possível, mas quanto tempo leva. Então é interessante que essa perspectiva de preço para o Bitcoin, porque de fato quando falamos em market cap, 257 mil dólares para o Bitcoin seria o preço de cada unidade, e é um cenário plausível que há pouco tempo atrás aconteceu do market cap do Bitcoin ser o mesmo do market cap da prata. E agora eu quero voltar um pouco para a questão das moedas fiduciárias, que são um grande problema e que aí a valorização do Bitcoin e também da prata depende em parte aí, né, de diversos fatores, mas em parte do colapso das moedas fiduciárias. Eu sempre menciono aqui no canal que as moedas fiduciárias tendem a perder poder de compra porque políticos e burocratas se beneficiam do efeito Cantillon e a gente acaba pagando a conta via inflação. Mas o que, afinal de contas,
é esse tal de efeito Cantillon. E aqui tem essa imagem que ajuda a explicar o que é o efeito Cantillon, e eu acho muito interessante um esquema aqui para que vocês possam entender direitinho, né? E vamos dar uma olhada no esquema do efeito Cantillon. Quem recebe o dinheiro primeiro? Então, por exemplo, aqui no caso dos Estados Unidos, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, cria dinheiro novo, viabiliza a criação de dinheiro novo. No nível 1, bancos e instituições financeiras são o primeiro acesso aí ao novo dinheiro, compram ativos. E justamente por isso que a gente tem essa relação entre liquidez e preço de vários ativos, que é o que eu menciono nesse artigo aqui da Lynn Alden, já falei sobre isso em vários vídeos. Então, geralmente quando a gente tem aumento de liquidez no mercado, a gente vê a valorização principalmente dos ativos escassos, né? Então, nível 2, grandes corporações e contratados do governo também investem e expandem. Nível 3, preços dos ativos sobem, então preços dos ativos acabam subindo conforme essa liquidez vai entrando no mercado. Nível 4, preços do consumidor sobem, né? Não necessariamente na mesma proporção, porque boa parte já entrou em ativos, certo? Então custos diários sobem e a base da pirâmide, salários sobem por último. E é por isso que você observa que tudo está ficando mais caro, a gasolina, as compras do supermercado, as contas aí da sua casa, e você vê que muitas vezes o salário não acompanha, justamente por causa do efeito Cantillon. Então a inflação, ela é um problema não só porque tudo está ficando mais caro, mas porque existe uma distorção daquelas pessoas que se beneficiam da produção, né, de novo dinheiro, e outras pagam a conta. E muito provavelmente você e eu somos aquelas pessoas que pagamos a conta. Então, aqui quem está no topo da pirâmide acaba ficando mais rico, e quem está na base da pirâmide acaba ficando mais pobre. Inclusive, tem aquele site, O que aconteceu em 1971, que mostra aí todos os problemas que decorreram do fim do padrão ouro. É muito interessante, tem muito a ver com isso, né? Então, o efeito Cantillon, basicamente, o dinheiro novo não entra na economia de forma neutra, ele entra em camadas. E no topo da cadeia, quem recebe primeiro, Banco Central, bancos, instituições financeiras, políticos e burocratas compram ativos antes da inflação aparecer, ações, imóveis, títulos, cripto, Bitcoin. E resultado, a riqueza sobe primeiro. O meio da cadeia, quem recebe depois, né, grandes empresas, governo, contratados públicos, e investem, expandem, contratam, e preços de ativos continuam subindo. E a base da pirâmide, trabalhadores, classe média, assalariados. Quando o dinheiro chega, o aluguel já subiu, comida já subiu, energia já subiu, poder de compra cai, e o ponto-chave, a inflação não é apenas o aumento de preços, é a redistribuição silenciosa de riqueza. Quem está perto do dinheiro novo ganha, e quem depende do salário paga a conta, certo? Que é o que a gente vem mostrando aí há vários vídeos no canal sobre a perda de poder de compra das moedas fiduciárias e, consequentemente, o colapso delas, né? Com alternativas como Bitcoin e ouro, aí surgindo Bitcoin. O ouro já existe há milênios, né? Mas o Bitcoin, no caso, está surgindo aí como uma potencial alternativa. Bom, então, novamente, né, a inflação não é apenas o aumento de preços, é a redistribuição silenciosa da riqueza. No caso, a inflação é a expansão da base monetária, o aumento de preços, ali acaba sendo uma consequência. Quem está perto do dinheiro ganha, quem depende do salário paga a conta, né? Então, interessante aqui, quando o dinheiro chega aí na classe média, nos trabalhadores, tudo já subiu, aluguel, comida, energia, e o poder de compra já foi né, colapsado. E a conexão com o Bitcoin ele não tem emissor central, não tem primeiro recebedor, não favorece bancos e governos ou insiders, neutraliza aí o efeito Cantillon. Mas bancos não podem comprar Bitcoin? Sim, bancos podem comprar Bitcoin, mas não podem imprimir Bitcoin. Então, assim como o Satoshi Nakamoto e outros grandes players do Bitcoin lá atrás adquiriram grandes quantidades de Bitcoin, os bancos, eles vão pagar o preço aí da humildade quando eles perceberem que eles não podem vencer o Bitcoin e que talvez eles tenham que aceitar, aí eles podem comprar pelo preço que eles merecem. Por isso essa frase aí do Bitcoin, que é você compra Bitcoin pelo preço que você merece. E quem descobriu essa tese, o potencial lá atrás, bebeu água limpa, comprou Bitcoin mais barato. E quem descobrir no futuro, talvez pague mais caro. Então, é simplesmente esse um incentivo, né? A BlackRock, por mais poderosa
que ela seja, ela pode apenas comprar Bitcoin pelo preço que aqueles que detêm Bitcoin quiserem vender. Mas ela não pode, né, produzir Bitcoin, claro, não pode nem produzir moeda fiduciária, mas bancos centrais, estados, políticos e burocratas também não podem. Então, Bitcoin não tem emissor central, não tem primeiro recebedor, não favorece bancos, governos ou insiders, né? Acaba neutralizando aí o efeito Cantillon. Leitura final, então, a imagem explica por que ativos disparam, salários ficam para trás, sensação de empobrecimento é real. Não é falha do sistema, é o funcionamento normal dele. Muito interessante aqui essa questão do efeito Cantillon, achei importante trazer aqui porque eu menciono o efeito Cantillon com bastante frequência. Enfim, eu acho que por hoje eu vou ficando por aqui, eu vejo vocês muito em breve no próximo vídeo do canal, então se você gostou, deixa o like, clica no hype, fica à vontade na seção dos comentários, um grande abraço e até breve.